Boa tarde, eu sou Max Williams, professor de Química, e hoje a gente vai ter uma aula de Química Orgânica, iniciando então com os hidrocarbonetos. Talvez o nome hidrocarboneto não seja algo semelhante para você, mas as aplicações dos hidrocarbonetos provavelmente sim. Aqui eu coloquei um exemplo no quadro para a gente dar início. Olhando para ele, talvez você nunca tenha visto isso, mas a sua aplicação sim. E a gente já vai ver o que está aqui no quadro, qual é a aplicação diária que a gente tem. Como que o hidrocarboneto funciona? Para dar um nome para esse hidrocarboneto, a gente tem um prefixo, um infixo e um sufixo. Porque cada quantidade de carbono, cada quantidade de hidrogênio, a gente vai ter um nome diferenciado desse hidrocarboneto. Todos são hidrocarbonetos, mas com um nome diferente. O prefixo a gente utiliza aqui, ó. Se tem apenas um carbono, a gente chama isso de met. Se tem 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. Tá, mas como que funciona isso? Então, olha aqui. O prefixo, você vai utilizar um daqueles lá. Nesse exemplo que eu coloquei, quantos carbonos tem? Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai lá na tabelinha e olha lá. Qual que é o 8? Oct. Ok. Então aqui você coloca oct. Perfeito. Então o prefixo do hidrocarboneto a gente já colocou. Aí tá, qual é o infixo? A gente tem 3 situações diferentes. Ela pode ser an, em ou in. Tá. An, em ou in. Como que eu vou descobrir quando é an, em ou in? Nesse exemplo que eu coloquei, ele é an. Mas por que, professor? Entre os carbonos, perceba que só tem ligação simples. Entre carbono, não olha para hidrogênio. Entre carbonos tem apenas ligações simples. O an. Entre carbonos tem ligações duplas. Então, se caso aqui entre algum dos carbonos, precisa todos os carbonos com ligações duplas? Não. Na estrutura, apenas um carbono entre eles ter uma ligação dupla, no nomenclatura eu colocaria em. Tá, e in é quando eu tenho 3 ligações entre carbonos. Tá, mas se tiver outro composto, não vai acontecer isso, até porque hidrocarbonetos só é ligação entre carbono e hidrogênio. Perceba que nessa estrutura aqui eu não coloquei outro elemento químico. Tem só o quê? Carbono e hidrogênio. Olhei para isso, tem carbono e hidrogênio? Então já sei que é um hidrocarboneto. Se tivesse outro elemento, a gente vai aprender mais para frente. Mas a princípio, carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Perfeito. In é quando? Quando entre carbonos eu tenho 3 ligações. Então quando que eu utilizaria o in? Quando entre carbonos tivesse 3 ligações. Aí eu chamaria isso de in. Tá, então vamos dar a nomenclatura para o nosso contexto aqui. Oct. Por que oct? 8 carbonos. Prefixo. Qual o prefixo que a gente utilizaria nesse caso? An. Por que an mesmo? Entre carbonos, apenas ligações simples. An. E o sufixo? Os hidrocarbonetos, sempre o sufixo é o. Acontece de mudar? No hidrocarboneto não. Outras funções orgânicas mudaria. Então, hidrocarboneto você padroniza. O que muda? O prefixo, porque depende do número de carbonos. O infixo muda, porque depende das quantidades de ligações entre carbonos. E o sufixo no hidrocarboneto não muda, é padronizado ou. Como que ficaria então o nome dessa estrutura? Octano. Você conhece octano? Eu te garanto que sim. Essa daqui é a nossa famosa gasolina. Então o nosso nome comercial é gasolina. Nosso nome químico, octano. Perfeito? Quais outros tipos de hidrocarboneto que tem? Plástico, o diesel, o gás. Então são hidrocarbonetos com quantidades de carbonos diferentes. Então, beleza, gasolina é quanto? 8 carbonos. Então, se tem 8 carbonos apenas com carbono e hidrogênio e ligações simples, eu posso chamar isso então de octano gasolina, beleza?
Então a gente já aprendeu nomenclatura, o que é o hidrocarboneto, como que eu dou, né, o nome através do prefixo, a diferença do MET, ET até o DEC, que são 10 carbonos, beleza? Existem mais, continua aqui 11, 12, mas geralmente no ensino médio a gente trabalha só até o 10, perfeito? Ok, aqui eu coloquei alcanos, alcenos, alcinos, aromáticos e alicíclicos. Então, o que seria isso? É um outro tipo de hidrocarboneto? Não, é a mesma coisa com uma nomenclatura diferente, um quezinho a mais. Como seria o alcanos? Ó, eu vou riscar aqui para vocês an. Aqui o en e aqui o in. Olha para cá, semelhança, an, en, in. Então, alcanos, an é o quê? Ligações simples. Vou dar um exemplinho aqui. Carbono com ligação simples entre eles. Então a gente chama isso de alcanos porque entre carbonos tem ligações simples. Perfeito? Na nomenclatura, então, eu utilizaria o an, o infixo. Então, o octano, a gasolina, ele é o quê? Um alcano. Por quê? Só ligações simples, só tem hidrogênio, e entre carbonos, né? Como eu falei, ligações simples. Alcenos, ó o en aqui, é o quê? Dupla ligação entre carbonos. Então, aqui está o alceno. Aqui a gente preenche de hidrogênio, né? Porque o carbono, como a gente já sabe, ele tem 4 ligações, né? Então, ó, entre carbonos, ligação simples, preenchida de hidrogênio. Alcenos, entre carbonos, ligação dupla. Então, em, por isso que eu circulei aqui, ó. E eu preencho de hidrogênio. Coloco tudo cheio de hidrogênio, não esquece de contar. Esse carbono, 1, 2, 3, 4 ligação. Esse carbono, 1, 2, 3, 4 ligação. Ah, mas por que foi lá, foi mais? Porque entre os carbonos só tinha uma ligação. Aqui tem mais ligações. Então só aqui já são 2, 3, 4. Para esse carbono, 1, 2, 3, 4. Preenche lá de hidrogênio. E alcino, in, aqui ó, 3 ligações entre carbonos. Então aqui está o carbono, aqui está outro carbono, ó. 3 ligações entre eles. Preenche, ó, já tem 1, 2, 3. O que está faltando? Só um hidrogênio. 4. Agora esse aqui. 1, 2, 3. O que está faltando? Mais um hidrogênio. Então a gente já conseguiu diferenciar alcanos, alcenos e alcinos. 3 exemplos deles diferentes, certo? Quantos carbonos tem aqui? 2. Se tem 2 carbonos é o quê? Et. Nesse aqui também, et. Nesse aqui também. Ah, então é tudo igual? Lembre-se que para nomenclatura eu uso o quê? A quantidade de ligações entre eles, perfeito? Aí os aromáticos e os alicíclicos, eles acabam sendo semelhantes, mas cuidado para você não se confundir. Os aromáticos, vou fazer um exemplo aqui. Ele acaba tendo essa estrutura, ou seja, ele forma um ciclo. E nesse ciclo eles têm ligações duplas intercaladas, ó. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Por isso que a gente chama ele de aromático, certo? E aí você preenche de hidrogênio para dar 4 ligações para cada carbono. E o alicíclico, qual que é a diferença do aromático? O alicíclico, ele também forma um ciclo. Mas ele não é intercalado. Dupla simples, perfeito? Ó, 2 ligações, 3, 4 com hidrogênio. 2 ligações, 3, 4 com hidrogênio. 2 ligações, 3, 4 com hidrogênio. Então lembre-se para não confundir aromático com alicíclico, beleza? Então é isso, pessoal, a gente conseguiu dar uma introdução breve de hidrocarbonetos, vimos a nomenclatura e exemplos, beleza? Até mais e bons estudos!